Tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que o perrengue, quando a gente passa ele na nossa casa, pelo menos a gente tá resolvendo tudo em português, na nossa língua, a gente tem um familiar, um amigo pra gente chamar pra dar um respaldo ali emocional, um colo amigo. A gente pode, no máximo, depois de um dia horrível, deitar a nossa cabecinha no nosso travesseiro, na nossa casa, e amanhã é um outro dia. O perrengue, quando ele é passado na gringa e quando ele é relacionado à área da saúde, gente, eu acho que esse é um dos piores que podem acontecer, e os dois relatos que eu trouxe hoje, eles estão bizarros, cara. Eu não quero dar spoilers, mas assim, um deles se passa em Bali e é relacionado a macacos de Bali, que eu tenho histórias boas também relacionadas a macacos de lá. E o outro é passado na Austrália e envolve uma população inteira sendo movimentada pelo governo por conta de algo que aconteceu com você. É tipo assim, daqueles perrengues que na hora deve ter sido muito difícil de ter passado, mas hoje a gente tá aqui pra tentar transformar isso e contar eles de uma maneira um pouco mais descontraída, dar os nossos pitacos e as nossas opiniões, porque esse é o Perrengues na Gringa, aquele quadro onde vocês me mandam as histórias loucas de vocês de intercâmbio, viagem internacional, host família maluca, roommate surtado, perrengues com visto, dentro de avião, qualquer coisa que vocês tenham passado, e eu venho aqui dar os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, manda para aquele seu amigo que viaja bastante, que eu tenho certeza que ele vai ter boas histórias para me mandar aqui no e-mail. Se você tiver uma história boa também, manda pra gente que a gente vem contar aqui. E eu tô como, gente? Hoje eu tô aqui na minha skin, pícara sonhadora, uma coisa meio romântica, meio lúdica, meio... meu cabelo tava muito feio e a única coisa que eu consegui fazer foi uma trança. E o primeiro relato que eu tenho pra ler pra vocês é do Ian, que foi pra Bali e passou o maior perrengue por conta de uma coisinha que aconteceu com um animal por lá. Eu tive 2 semanas de férias em julho de 2023 e decidi ir sozinho pra Bali porque achei uma passagem promocional na Ethiopian Airlines. No meu segundo dia de viagem, fui a Monkey Forest e tive a brilhante ideia de pedir pra um turista tirar uma foto minha com macacos. Quando eu fiquei de costas pra um deles, um dos macacos veio correndo na minha direção e mordeu o meu braço. Foi bem superficial, mas mesmo assim sangrou um pouco. Eu entrei em desespero, a enfermeira do parque só limpou com álcool e me mandou ir pra casa, porque falou que os macacos da Indonésia não tinham raiva. Mesmo assim, eu acabei indo pra uma clínica particular, tomei 4 doses de antirrábica. É assim mesmo o nome da vacina? Acredito que seja. E de um antiviral super potente, porque alguns macacos daquela região têm uma doença rara e letal chamada herpes B. Eita peste. A médica me recomendou evitar entrar na água por conta de contaminação. Eu só ignorei, afinal sabe-se lá quando eu ia voltar pra Bali. Fiz mergulho, fui em cachoeira, até que a minha ferida infeccionou. Aí decidi tomar uns comprimidos de azitromicina que eu tinha na mala. E até que deu uma melhorada. Voltando ao Brasil, eu fiz uma conexão na Etiópia. No voo de Addis Ababa para o Brasil, eu comecei a passar mal. Febre, calafrios, diarreia, vômito, etc. O avião parou no aeroporto de Uganda por conta de uma falha técnica, mas aproveitaram também para me retirar da aeronave. Oi? Peraí, gente, vamos fazer um pouso de emergência por conta de um problema técnico. A gente já aproveita e tira esse indivíduo aqui que tá aparentemente desfalecendo e a gente larga ele aqui nesse país, que não é o destino dele, que ele não conhece ninguém, que ele não fala a língua. Eu entendo, gente. Vou dar uma pequena pausa aqui e já continua a história por conta de que eu já trabalhei como comissária de bordo e realmente, assim, eu nunca precisei deixar nenhum passageiro em um pouso de emergência, tirando o dia que a gente teve um caso de aborto a bordo. Eu acho que quando você tá vendo que aquela pessoa tá com risco de morrer, né? Então, no caso dessa mulher, ela tava tendo uma hemorragia, cara. Então, ela precisava ser atendida o mais rápido possível. Não dava tempo de chegar em Dubai. Óbvio que eu não estava na tripulação. Eu não sei o estado que você tava, mas eu imagino que devia estar ali numa situação complicada para eles decidirem te deixar para trás. Realmente, eu acho que eles avaliaram que você tava correndo risco de vida. Então, preocupante. Fiquei internado na capital Kampala, em um hospital bem precário, onde não tinha nenhum médico tomando antibiótico na veia. Não tinha nenhum médico tomando antibiótico na veia, ficou meio confuso isso. O seguro não tinha convênio no local. Minha mãe teve vários infartos quando eu mandei mensagem, eu sou filho único. Quando eu tava mais estabilizado, me mandaram de volta pra Etiópia, onde eu passei mal de novo e não consegui pegar meu voo de volta pro Brasil. Então calma, você fez uma conexão na Etiópia e aí quando o voo já tinha decolado e tava sobrevoando Uganda, eles fizeram um pouso de emergência e te largaram lá. Aí você ficou em Kampala. E aí depois eles te mandaram de volta pra Etiópia. Tá, pra ver se você consegue pegar o voo de volta pro Brasil. Entendi.
Me internaram em Addis Ababa, em um hospital que parecia uma Unimed. Me deram mais antibiótico na veia. Quando fiquei melhor, não havia mais voo para o Brasil, porque era alta temporada e estava tudo lotado. O próximo voo disponível seria só dali uma semana. Eu surtei e comprei no mesmo dia uma passagem caríssima para Paris, onde minha tia mora, porque eu queria sair o mais rápido possível da África e pelo menos em Paris teria minha família para cuidar de mim. Fez certo, né? Com saúde não se brinca. Eu tava exausto depois de passar por todo esse perrenguezinho sem ninguém para me ajudar. Fiquei uns dias em Paris, na casa da minha tia, me recuperando, até conseguir pegar o voo de volta pro Brasil. A conta ficou em 15 mil reais e eu tinha 2 seguros viagem. Um cobriu todos esses gastos, mas o outro não. Moral da história, sempre viaje com 2 seguros viagens e o barato sai caro. PS, eu sou muito grata às enfermeiras de Uganda que literalmente salvaram a minha vida. Elas tinham um conhecimento muito amplo em infecções e fizeram o que estavam ao seu alcance para me ajudar. Sempre simpáticas e muito solícitas. Esse vídeo eu dedico a elas. Ai, que fofo você, Ian. Não tava esperando por esse final. Sem palavras, né, gente? Eu vou falar pra vocês que várias vezes eu já voei sem seguro viagem. Inclusive, eu tava pensando em voltar agora pro Canadá. Depois eu faço um vídeo explicando pra vocês, né, como que eu vou voltar, com que visto eu vou voltar. Mas até agora, o único jeito que eu encontrei de voltar pra lá seria não tendo acesso à saúde gratuita do Canadá, né? Porque teria que ser como turista. E como turista, o mais sensato a se fazer é, de fato, ter um seguro saúde, gente. E pensa, se eu não compro nenhum, quiçá 2. Depois de ter lido essa história, com certeza eu vou reavaliar essas decisões um tanto quanto inconsequentes da minha parte. Mas, cara, surreal, né? Principalmente quando a gente voa pra Ásia e que a gente sabe que a gente vai fazer algum tipo de turismo que vai envolver turismo com animais silvestres. Cara, com animal silvestre, com zoonose, não se brinca, cara. Todos esses vírus que a gente vê por aí, tipo H1N1, gripe aviária, gripe suína, a maioria dos vírus famosos, eles vieram de algum tipo de animal, né? Contato com animais silvestres, diretamente com a gente ou com a nossa comida. A parada é sinistra. E assim, o hospital que você deve ter ficado, tanto em Uganda quanto na Etiópia, nunca tive essa experiência, mas eu imagino que não deve ter sido fácil. Cara, se eu fosse sua mãe, eu estaria louca das cabeças. Eu estaria doida. Que bom que você tem uma tia em Paris e que você conseguiu ir pra lá, e que bom que as enfermeiras de Uganda fizeram de tudo pra salvar sua vida. É o que eu falei, gente. Eu imagino que pra comissários de bordo tomarem uma decisão de não prosseguir com você num voo e te deixar num lugar, é porque você devia estar num estado um tanto quanto desesperador. E a minha história com os macacos lá em Bali, eu tive 2, né? Nenhuma tão séria quanto uma mordida, mas já fui furtada, tá? Já roubaram meu óculos, já roubaram minha bentang. Um belo dia eu tava lá com a minha amiga, inclusive nessa Monkey Forest. Já tinham me brifado com relação ao perigo dos macacos, tanto de roubar quanto de serem agressivos, né? E a gente sabe que, cara, tem um vídeo muito famoso na época da pandemia, quando todo mundo ficou trancado dentro de casa, que esses macacos desses lugares turísticos de Bali, principalmente, eles, por serem alimentados não só pelos turistas, mas pela própria população local, né? Porque animal é fofo e animal atrai turista, né? Então eles alimentavam esses macacos para eles virem nas praças, virem nessas florestas e a galera cobrar, né? Por isso, cobrar para você dar uma banana pro macaco, para você tirar uma foto com o macaco. Enfim, isso existe. O vídeo era esses macacos com as pessoas em lockdown, sozinhos e sem ter esses alimentos fáceis. Mano, eles passavam que eles pareciam uma tsunami de gangue de macaco, cara. Eu morro de medo deles, inclusive eu gritava, tá? Porque tinha uns que eram bem grandes. E a minha amiga que tava viajando comigo nessa viagem pra Bali, ela já tinha passado um tempo fazendo um Vipassana em algum país da Ásia, que eu não vou saber qual, mas que um desses macacos, ele espancou a menina no Vipassana. Pra quem não sabe, o Vipassana é tipo um retiro do silêncio. Você vai lá pra meditar, ficar zen, e aí do nada um animal fofo que você tá lá observando e o macaco te bate. Vai saber também, né, se a menina também não quis brincar com o macaco. Então, gente, toma cuidado. Moral dessa história, tomem muito cuidado com lugares que tenham animal silvestre. De preferência, não alimentem. E o segundo relato que eu tenho aqui comigo agora é o relato da Yas. Também é um relato relacionado aí a fatores de saúde, e ele é um pouco pesado. Eu juro que quando eu tava lendo, não tava esperando esses plot twists, então prestem bem atenção porque ele é bem detalhado. Carol, prepare-se para mais um clássico da saga de perrengues de intercâmbio. A minha história começa como uma pessoa sortuda, eu, claro, que depois de 6 anos vivendo na Austrália, decidiu que era a hora de visitar a família no Brasil. Antes de embarcar para o Brasil com meu marido, recebi uma proposta de trabalho e avisei: só volto daqui 1 mês, vou ver minha família, que não vejo há 6 anos. Meu gerente, que certamente deveria ser um homem muito paciente, disse: tudo bem, vamos manter contato. E imagina
Imagina se ele soubesse o que o destino preparava. Após um mês de pura alegria no Brasil, voltei para a Austrália cheia de energia, pronta para começar meu novo trabalho em um restaurante de pokeball. Eu amo poke. A vida parecia perfeita. Eu gerenciava a equipe e preparava os ingredientes. Estava ganhando bem, adorando a experiência, e o meu maior problema era se eu deveria adicionar mais avocado ou menos poke, se os custos dos ingredientes estavam dentro do orçamento e se o time estava mandando bem. Mas, como toda boa tragédia, o caos se esconde nos detalhes. Gostei do storytelling, hein? Passaram-se 3 semanas e comecei a me sentir estranha. Uma coceira no corpo, como se eu estivesse dormindo em um colchão de bed bugs. Mas o mais curioso era que meus olhos estavam começando a amarelar, tipo um Simpson mais exótico. Até que em 2 semanas eu já estava completamente amarela. Não é um erro de narração. Eu estava literalmente e figurativamente amarela. Fui ao médico, que me enviou direto para a emergência do hospital. Foi ali que a tragédia começou um rumo épico. O médico olhou para mim, fez um silêncio dramático e disse: pode ser um câncer de fígado ou uma intoxicação. Olha, você pode estar para morrer ou você pode só vomitar e ficar bem amanhã. Desculpa, gente, ele é médico, ele sabe muito mais do que eu, né? O que ele não sabia é que naquele momento eu já estava visualizando o meu funeral e ao fundo a minha playlist de despedida tocando uma versão triste de My Heart Will Go On, Classic. Que música é essa? Eu não sei qual é. My Heart Will Go On. Ah, é a música do Titanic. Boa. As minha pisciana dramática que nem eu. Após muitos exames, a espera foi um suspense digno de filme. 2 dias depois, o telefone toca. A voz do outro lado diz: olá, por favor, gostaria de falar com a Yasmin. Eu respondo sem saber o que esperar. Sou eu quem tá falando. A resposta gelou a minha alma. Aqui é o Departamento de Saúde do estado de Queensland. Estamos entrando em contato para informar que você tá com hepatite A. Eu fiquei lá, sem saber se deveria chorar, rir ou desmaiar. Hepatite A? Como assim? Por quê? Eu tinha acabado de sair de uma viagem ao Brasil. Onde eu peguei isso? Uma suspeita apareceu na minha cabeça. Será que foi no Brasil? Será que foi na escala de Dubai? A paranoia tomou conta de mim. A hepatite A, como eu rapidamente aprendi, ataca o fígado e é transmitida por alimentos ou água contaminados com coliformes fecais. Sim, você leu certo, fecais. Agora, imagine a minha neura. Nossa, pequena pausa aqui. Estou noiadíssima. Como assim? Numa escala em Dubai não é possível ela pegar hepatite. Será que é possível pegar hepatite entrando no mar? Porque sempre que eu entro no mar do Guarujá, eu lembro que eu já vi notícias falando: ai, porque coliformes fecais na água, a água não está própria para banho. Gente, é possível? Médicos, pessoas da área da saúde, comentem aqui embaixo, pelo amor de Deus. Não demorou muito para que o Departamento de Saúde decidisse fechar o meu novo restaurante, que eu havia começado a trabalhar há 1 mês com tanto amor. Não foi só isso não. O alerta de saúde se espalhou como um incêndio na cidade. Em um instante, eu estava nos noticiários. Claro, meu nome foi tirado da matéria. Ninguém quer ser a mula do surto. Mas a cidade inteira estava em pânico. A coisa ficou tão feia que meu marido, que mal sabia de tudo, teve que ficar 50 dias em casa sem trabalhar porque o vírus tem um tempo de incubação. E sim, ele também estava em risco, só que ele não contraiu o vírus. Enquanto isso, do lado de fora do restaurante, montaram um stand de vacinação com filas enormes. E tinha gente se vacinando? Mal. É porque, mano, juro, eu tenho muitos amigos anti-vacina na Austrália, velho. Por quê? Me explica, por que a galera é tão anti-vacina lá? Fico surpresa que essas filas estavam enormes. Ainda mais em Queensland. E quando as pessoas se aproximavam de mim, desesperadas, falavam: você viu o que aconteceu? E eu tinha que engolir a vergonha e com a maior cara de não fui eu pensar: sim, sou eu a responsável por toda essa tragédia na cidade que é um ovo. Eu tô rindo com respeito, gente, é que eu rio quando eu tô nervosa. Eu me senti um monstro, uma vergonha ambulante. Mas no meio dessa tormenta, um conselho iluminador surgiu na minha mente. Digo, do meu chefe. Ele olhou nos meus olhos e disse com uma calma quase zen: não se preocupe, Yasmin. Daqui 2 semanas você não será mais notícia. Tudo passa. E meus amigos, ele tava certo. 2 semanas depois, o pânico virou piada. A cidade já tinha outro escândalo e eu retornei ao meu trabalho. O que eu aprendi com tudo isso? Bem, primeiro, sempre tenha ao seu redor pessoas que te lembrem que tudo passa, mesmo que seja a pior tragédia do mundo. O intercâmbio e a imigração não são feitos só de conquistas e aventuras. Não, não, não. Eles também são recheados de surpresas como hepatite, pânico coletivo e filas de vacinação. Mas no final, meu fígado está ótimo e, mais importante ainda, ninguém mais lembra. Ah, uma última lição. Se você achar que está numa tragédia, respire fundo, pode ser só um surto de hepatite A. E como bônus, algumas fotos abaixo para provar que sim, até o maior dos perrengues pode ser engraçado.
depois de algum tempo. Ai, Yas, amiga, eu te amo, sério, você é tão boa pra contar história. Cara, primeiro que eu fiquei muito assustada quando ela mandou essa história pra mim, né? Eu fui pesquisar sobre a hepatite A, porque eu sempre ouvi falar da hepatite B e C como algo muito sério, né? Tipo, infecções agudas que podem se tornar infecções crônicas. A hepatite A, ela não fica pra sempre no corpo. Não que as outras fiquem também, porque parece que se você for jovem, saudável, enfim, pode não ficar. Não sou médica, eu só tô querendo dizer que eu fiquei mais aliviada de saber que a hepatite A é tipo um vírus mesmo que você pega e ele fica lá um tempo, depois vai embora. Porque eu fiquei bem tensa com isso. Ponto alto dessa história que eu achei, você recebeu uma ligação do governo de Queensland, velho. Eu acho que eu sou tão traumatizada com o meu intercâmbio na Austrália, de ter tanto medo do governo, de saber o quanto eles têm controle sobre as pessoas. Gente, a Austrália é basicamente uma ilha, né? E tem poucos habitantes, se você for colocar ali em jogo os estrangeiros, né? Os estrangeiros que estão lá legalmente pra trabalhar, pra emigrar, pra estudar, eles têm controle sobre aquilo. Se eles tinham controle sobre a minha attendance, que é tipo as minhas faltas, se eu tava ou não indo na aula, e se você faltar muito eles te mandam embora, imagina sobre casos de saúde. Quando eu era comissária de bordo, pra ir pra Austrália e pra Nova Zelândia, eram as maiores burocracias da vida. A gente uma vez ficou 1 hora no aeroporto, a tripulação inteira, esperando uma única comissária de bordo que esqueceu de tirar uma maçã de dentro da mala dela. Eu não sei se vocês sabem, mas a Austrália, ela é tão noiada, né, por ser esse país que é uma ilha, com vírus e contaminações e tudo mais, que pra você entrar com alimentos, tipo perecíveis mesmo, frutas, vegetais, qualquer coisa que não esteja numa embalagem plástica, embalada a vácuo, é um processo, gente. Tipo, eu lembro que eu tinha que verificar os meus bolsos, a galera, os meus chefes, antes da gente sair do avião, eles falavam, pelo amor de Deus, verifiquem se vocês não estão com um pedaço de bolacha no waistcoat de vocês, né, no colete, porque esse pedaço de bolacha vai atrasar a gente 1 hora pra gente dormir e descansar lá no nosso hotel, no nosso destino, e era real. Eles têm um controle na alfândega, assim, com monitoramento mesmo de alimentos, porque isso pode se tornar um grande surto, pra vocês verem que uma cidade inteira, ela mora numa cidadezinha de Queensland, não são as grandes cidades de lá, então vocês imaginam, né? Eu ia ficar em pânico de virar notícia, gente, e tipo assim, saber que algumas pessoas sabem que fui eu, sabe? Eu imagino, amiga, eu sinto muitíssimo por você ter passado por isso, assim como eu sinto muitíssimo pelo Ian ter passado por isso. Eu não consigo me imaginar na pele de vocês. E é aquilo que você falou, né? Quando eu li a parte do seu chefe, meu coração se derreteu, assim como eu li a parte das enfermeiras de Uganda. Como é importante a gente ter pessoas humanas, ter pessoas que fazem o trabalho delas com um mínimo de empatia pelo outro. Eu imagino que um jovem sozinho num país que ele não fala língua, num hospital que ele nunca imaginou estar. Eu, se fosse enfermeira, eu ia tentar, pelo menos, porque eu sei que é uma profissão muito estressante, ter o máximo de empatia possível, assim como sendo um chefe, né, que é algo que a gente já esperava que ele fosse ficar bravo. Eu, pelo menos, lendo a sua história, eu fiquei surpresa com isso. E a gente não deveria, né, porque o chefe tendo uma posição de liderança, com uma funcionária excelente, porque você é amiga. Gente, eu vou puxar saco da minha amiga, porque eu sei a profissional foda que ela é. E eu sei o quanto nós, brasileiros, somos fodas no trabalho. A gente tem uma cultura de se dedicar, que eu sei que às vezes a origem disso e as raízes disso não sejam tão boas, né, que é aquela coisa da gente querer provar muito, a gente querer trabalhar muito, porque a gente precisa fazer hora extra e mostrar que a gente tá ali, que a gente quer, mas o fato é que a gente trabalha bem. E nós somos muito humanos também. Então, que bom, não sei de onde o seu chefe era, não sei se de repente ele era australiano, mas fiquei muito feliz com essa história, não pelo perrengue em si, obviamente, mas pela forma como as duas se desdobraram aí e terminaram bem. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu nesse vídeo, que eu posso levar pra vida, é, primeiro, tenham 2 seguros viagem quando vocês forem viajar. Segundo, não confie nos macacos de Bali, nem de nenhum lugar da Ásia. Terceiro, tomem vacina. E quarto, se der ruim, tenham uma tia em Paris. Eu queria ter uma tia em Paris. Ah, eu vou ali visitar minha tia em Paris. Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já viveram um perrengue desses, o que vocês acharam do perrengue dos nossos 2 amigos. Deem os seus pitacos aqui embaixo. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.